tua Bíblia no livro de Lucas. Eu estava orando ao Senhor por uma palavra para início de ano, preparação para início de ano, e eu creio que Deus quer falar com você nessa manhã. Vamos orar antes da palavra? Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou na tua presença para ouvir a tua voz. Senhor, a tua palavra é inspirada pelo teu Espírito Santo. Agora fala comigo, Senhor. Senhor, que eu entenda, não só com a mente, mas também com o coração, para que essa palavra, Senhor, produza fé em mim, para que, Senhor, eu me levante para possuir aquilo para o qual o Senhor me criou e me trouxe nessa terra, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler Lucas, do versículo 5, capítulo 1, do livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Araão e se chamava Isabel. Eram ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os princípios e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles de avançados dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e para trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que todas essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditastes nas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se que ele se demorasse tanto no santuário. Mas saindo ele, não podia falar, e entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por meio de acenos, e permanecia mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular a minha vergonha perante os homens. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o assunto queimando o incenso no tabernáculo. No Velho Testamento existia, no Velho Testamento as coisas funcionavam por símbolos, por parábolas, e Deus mandou o povo construir um tabernáculo lá no Velho Testamento. Esse tabernáculo era uma figura do céu. Ele era construído coberto de peles, ele tinha cores, tudo isso nesse tabernáculo também falava da pessoa de Jesus.
Era um símbolo do céu e também falava da pessoa de Jesus. Nesse tabernáculo, que era um negócio assim retangular, mais ou menos desse tamanho, ele tinha duas divisões. A primeira divisão, aliás, antes de você entrar dentro dele, tinha um véu com 4 cores. Essas 4 cores falavam dos 4 ministérios da pessoa de Jesus. Então a pessoa entrava para dentro do véu, no primeiro lugar, que se chamava Santo Lugar. E ali tinha uma mesa que tinha os pães que eram oferecidos diariamente perante Deus, chamado pães da proposição, falando de Deus como Deus o provedor. Tinha um altar do incenso que falava das orações que eram também oferecidas perante o Senhor. E tinha o candelabro com 7 velas, que era um símbolo da igreja. Ali então foi que o Zacarias entrou. Ele era sacerdote. E sabe aquele incenso que queimavam ali naquele tabernáculo? Era símbolo da oração. Todo sacerdote, a sua função é ser intercessor perante Deus e o povo, perante si mesmo e Deus. Ele primeiro intercede por si mesmo, depois ele intercede pelo povo. Então o incenso que era queimado ali naquele tabernáculo, e esse incenso ficava o dia todo sendo queimado. E pela manhã eles começavam, à tarde vinha outro turno e continuava queimando esse incenso. Esse incenso é um símbolo, a Bíblia nos diz, lá no livro do Apocalipse, eu fiz a citação aí, capítulo 5, versículo 8, que ele significa a oração dos santos. A Bíblia diz, orai sem cessar. Por isso aquele incenso queimava sem cessar. E sabe, aquele incenso tinha um cheiro muito suave, era um perfume tremendo. Isso significa que as orações que nós fazemos na presença de Deus, elas têm um cheiro suave para Deus. É algo que Deus aspira. A Bíblia dizia que aquele cheiro subia e Deus aspirava aquele cheiro com alegria. E era oferecido continuamente, porque isso fala da necessidade da oração. Se existe uma coisa principal na vida do cristão, entre as tantas coisas importantes, uma muito importante é a oração. Agora, naquele tempo, só um pouco de gente entrava naquele lugar, só os sacerdotes, que eram da tribo de Levi. Hoje em dia, a Bíblia diz que nós somos, a igreja, é um reino de sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. E a nossa função sacerdotal não é nada diferente da função do Zacarias. E ele entrava lá para oferecer a oração diante do povo. Aí está a imagem do tabernáculo, há um corte aí, né? A primeira parte lá onde está saindo aquele, é como se tivesse um foguinho lá, uma fumaça. Ali é o altar do incenso, ok? Depois tem ali também a menorá, né? Que é o castiçal, com 7 velas, 7 candeeiros, que são um símbolo das 7 igrejas, que é a totalidade da igreja. Ok? Depois tem uma mesa ali também, que tem os pães, que são os pães da proposição. Os sacerdotes entravam aí todos os dias. Toda semana eles trocavam de pão. O pão não podia ficar duro na presença do Senhor, ele tinha que ficar um pão fresco. Era um negócio tremendo. Obrigado, Jimmy. Mas olha só, o que eu quero dizer para você é que naquele tempo, era por causa que ainda não tinha se cumprido, não sabíamos toda a palavra de Deus, não conhecíamos todo o plano de Deus, poucas pessoas entravam nesse tabernáculo. A Bíblia nos diz que com a morte de Jesus, o véu se rasgou, de alto a baixo, começou a rasgar lá em cima. Não foi alguém que pegou aqui e rasgou, foi Deus que rasgou o véu. Está lá escrito em Hebreus, que esse véu se rasgou em 2 partes, abrindo um novo e vivo caminho. O que quer dizer que hoje em dia, por causa do sacrifício de Jesus, que era simbolizado naquele véu, a pessoa dele, foi rasgado, isso quer dizer a morte dele. Pela morte de Jesus, hoje você tem acesso a oferecer as tuas orações a Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. E você tem acesso para oferecer.
essas orações perante Deus como sacerdote. E a Bíblia diz que você é um sacerdote. E como sacerdote, a primeira coisa que você tem que fazer é oferecer oração a Deus, é orar ao Senhor primeiro por você mesmo. Em seguida, orar intercessoriamente pelas outras pessoas. Por que orar pelas outras pessoas? A Bíblia diz que a concordância, quando dois ou mais concordarem com alguma coisa, é feita aqui na terra. E você, orando ao Senhor, você está expressando a tua fé. Uma das maneiras da sua fé se expressar é através da oração. A oração é uma das obras mais poderosas da fé. Repita comigo, oração é uma obra poderosa da fé. Se você orar, as coisas acontecem. Você é um sacerdote. Nenhuma oração que era feita dentro daquele lugar era rejeitada por Deus. Todas as orações, nem todas eram respondidas no mesmo dia. Mas a Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse também, que as orações são colocadas como em taças de ouro. As orações dos santos, elas ficam na presença de Deus. E Deus as responde no tempo correto, da sua maneira, da melhor maneira, buscando o melhor interesse dele para a minha vida. Algumas orações demoram um pouquinho mais, porque Deus está trabalhando no tempo, nas circunstâncias. Deus está pondo todas as coisas juntas para que isso aconteça. Essa foi exatamente uma coisa que aconteceu com esse sacerdote chamado Zacarias. Ele foi oferecer incenso, mas o sacerdote chamado Zacarias tinha um grande problema. Um grande problema. E essa palavra Deus falou muito ao meu coração, porque eu sou como Zacarias. E você é como Zacarias. Você é um sacerdote como Zacarias. Mas como Zacarias, eu e você, nós temos grandes problemas. Veja, por exemplo, a história do Zacarias. Eu me identifiquei muito com ele. Diz assim que ele vivia numa situação considerada maldita. Porque sabe o que acontecia no Velho Testamento? O casal que não podia ter filhos era considerado como se fosse uma maldição de Deus. Não ter filhos. Porque isso significava que a descendência ia ser aniquilada. E a pior coisa na Bíblia, lá no Velho Testamento, era você não deixar descendência. Era a tua descendência ser aniquilada. E não sobrar ninguém para contar a história. Essa era a maior coisa, a maior desgraça que podia acontecer para alguém. A maior vergonha. Era o maior problema que podia acontecer para alguém. Ele era considerado maldito. Veja só, a Bíblia diz que ele tinha esse peso sobre ele de não poder ter filhos. E ele, claro, sempre orou. Mas a oração dele, parece que Deus não ia responder. Porque ele, aos 30 anos, que era a idade certa de começar o sacerdócio, ele começou o sacerdócio com os seus 30 anos e agora já era velho. Então, possivelmente, desde o dia que casou, ele vinha orando por um filho. E aí, a sua mulher, além de ser estéril, agora tinha acrescentado um dado a mais na sua maldição ou na sua impossibilidade, que era a idade. Já tinham passado da idade, já não podia mais ter filhos. O tempo já tinha saído. Então ele era alguém com muito problema, com sérios problemas. Talvez você não tenha o mesmo problema do Zacarias, mas talvez você tenha problemas em outras áreas na sua vida. Sérios problemas como Zacarias. Então o primeiro ensino para você hoje, nessa manhã, é que não é porque você é um sacerdote que você não tem problema. Sacerdotes têm problemas. Ok? Agora veja bem, outra coisa interessante que a Bíblia diz aqui no texto, que esse sacerdote era um sacerdote especial. Veja o que acontecia. Diz aí, versículo 6, eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas a vida deles não estava completa. Eles carregavam um peso como que se fosse de uma maldição sobre a vida deles. Aí você pode dizer, e eu às vezes penso, já disse muitas vezes, talvez você também,
Mas, Senhor, nós estamos vivendo, tentando andar de maneira correta, nós estamos fazendo todas as coisas corretas. Por que que a nossa vida não muda? Por que que é esse negócio? Por que que parece que as coisas ficam amarradas? Por que parece que a nossa oração não é respondida se a gente está tentando fazer as coisas corretas perante Deus? Esse era um outro problema de Zacarias. Além de ter passado da idade, além da mulher ser estéril, além de não poder ter sacerdote, de ter filhos, ele era um sacerdote que tinha que apresentar oração a respeito dos outros. Mas você já imaginou? Alguém que nem para ele a oração funciona, vai orar pelos outros? Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É comum isso no nosso coração. Tem muita gente que vem e diz para mim assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, por isso, por isso, por isso. E eu digo assim: mas irmão, você já orou? Ah, pastor, eu já tenho orado, mas parece que a minha oração não está funcionando. Agora você imagine um sacerdote, em que tinha que orar pelo povo. E tem mais. Segundo a palavra de Deus, ele orava pelo povo, e ele saía lá de dentro, e o povo, enquanto ele estava orando lá, e oferecendo o incenso, o povo ficava do lado de fora, segundo o texto que nós lemos aí, também orando. E aí o sacerdote saía e tinha que abençoar o povo. Agora imagine alguém que não se sentia abençoado. Imagine o coração dele. Como é que ele se sentia quando ele tinha que sair de dentro e abençoar o povo? Veja o peso sobre ele. Um sacerdote que não podia ter descendência. Um sacerdote que parecia que as suas orações não eram ouvidas. Um sacerdote que tinha que abençoar as pessoas quando ele próprio não conseguia ter as bênçãos. De alguma maneira você se identifica com isso? Eu me identifico. Eu me identifico. Porque a palavra dessa manhã é para você, é para te dizer algumas coisas tremendas. Uma delas é essa: carregando esse peso, já é velho, o sacerdote que a oração não funciona. E sabe do quê? Que mais? Ali fora tinha todo aquele povo orando com uma grande expectativa, esperando ele sair lá de dentro para abençoar. Além de tudo mais, é colocado muitas vezes sobre a gente uma expectativa que se torna um peso. Não já foi colocado sobre a tua vida uma expectativa? Tem gente que tem expectativa, às vezes existe uma expectativa sobre a tua vida, mas você não está conseguindo funcionar nem para você mesmo. Você não está conseguindo chegar lá. Você não está sentindo que as tuas orações estão sendo ouvidas, você não consegue orar e ser vitorioso nem com você mesmo. Não é isso? Agora, aqui vai a primeira coisa. Você se identificou com ele ou não? Só eu me identifiquei. Você se identificou com Zacarias? Eu me identifiquei com Zacarias, porque esse é exatamente o meu problema. Agora aqui vem algumas coisas, presta atenção, ó. Tudo o que nós temos como expectativa humana são baseados no que nós queremos e podemos entender, nos planos que nós fazemos. O Zacarias, que era da ordem sacerdotal, quando foi ungido sacerdote aos 30 anos, que era a idade que eles eram ungidos, então ele devia ter uma expectativa de ter uma família boa, ser bem sucedido, Deus responder suas orações, abençoar o povo, servir, dar o seu melhor. E ele estava fazendo isso. A toda a parte dele ele estava fazendo, diz o texto. Ele era fiel, íntegro em todos os seus caminhos. Agora presta atenção. Ele tinha algumas expectativas não cumpridas, mas expectativas que ele tinha feito para ele, planos que ele tinha feito para ele. Ele sabia que ele tinha vindo à terra para ser pai de filhos. Deus não tinha trazido ele para a esterilidade. Entretanto, havia uma esterilidade que parece que não tinha mais conserto, porque além da esterilidade da mulher dele, agora tinha a idade, deixando pior a situação. Mas veja bem, quando muitas vezes a gente pensa que a nossa vida não tem mais jeito, não tem mais conserto, é porque nós estamos pensando com os nossos olhos, não com os olhos de Deus. Segundo Deus, o Zacarias não só era um homem correto para abençoar o povo, para orar pelo povo,
Mas ele era também alguém que tinha sua oração respondida. Não no tempo dele, mas no tempo de Deus. Porque quando ele começou a orar, as suas orações subiram até Deus, e Deus deixou as orações dele lá, guardadas. Deus não esquece a oração. Deus não tem memória curta como nós, não esquece como a gente. Agora, só o que acontece é que o plano que Deus tinha para a vida do Zacarias era muito maior do plano que o próprio Zacarias tinha para ele. Entenderam? O Zacarias queria um filho, ele simplesmente queria um filho, para prorrogar a descendência dele. Deus não queria simplesmente dar um filho para ele, para prolongar a descendência dele, para manter a descendência. Deus queria dar um filho que fosse o maior dos nascidos de mulher, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que o João Batista foi o maior dos nascidos de mulher. Deus queria simplesmente fazer o melhor para o Zacarias. Mas o melhor para o Zacarias não podia vir no tempo do Zacarias, porque o tempo do Zacarias não era o melhor tempo, tinha que vir no tempo de Deus. Porque Deus queria simplesmente dar um filho para Zacarias, que ia ser aquele que ia na frente de Jesus, abrindo caminho para o ministério de Jesus. Já pensaram que coisa tremenda? Só houve um homem na terra para fazer isso. Só João Batista, o filho de Zacarias. Então presta atenção, toda essa ideia que nós fazemos e que nós nos identificamos aqui com o Zacarias, é ideia falsa. Por quê? Porque nós estamos crendo que Deus não responde a oração. A palavra diz nessa manhã para você, Deus responde a oração sim. Não responde do jeito que você pensa. Responde melhor do que você está pensando. Não responde para te dar uma alegria do jeito que você quer. Responde para engrandecer o teu nome de uma maneira que ninguém poderia engrandecer a não ser Deus. Você já pensou Zacarias sendo o pai nada mais, nada menos do que João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, o precursor de Jesus, segundo a Bíblia, o maior dentre os nascidos de mulher. Você entendeu? Então presta atenção, nossas frustrações humanas vêm por causa do nosso entendimento humano das coisas. Amados, eu não sei quanto a você, eu estou pregando para mim, essa palavra aí é para mim, e Deus está falando comigo. Deus está dizendo, para de olhar nas circunstâncias e querer dirigir e querer as coisas do teu tempo e da tua maneira, porque o teu Deus quer muito mais do que você próprio quer para você. Não é verdade isso? Não está escrito na Bíblia? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu qualifico, eu amo a Deus. E você? Você qualifica? Você ama a Deus? Claro, é por isso que você está aqui. Você qualifica, você ama a Deus. Então esse versículo se aplica para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Sabe, às vezes nós queremos ficar vendo e ouvindo o que nós planejamos, o que nós pensamos, ao invés de fazer, e essa é uma das grandes lições para mim, nessa manhã, aqui, e acho que você devia pegar essa lição para você também. Se quiser, entra de carona, eu estou falando para mim. Presta atenção, a grande lição é essa: descansa no Senhor, deixe Ele fazer o melhor, porque o teu melhor não vai chegar nem aos pés do melhor de Deus, não vai chegar nem perto do melhor de Deus. Pare de dar ouvidos ao maligno, pare de alimentar você mesmo com baixa estima, pensando que Deus não te ouve, pensando que você não merece. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, você não merece mesmo, eu e você não merecemos mesmos. Ah, pastor, mas então como nós vamos ter as coisas de Deus? Baseado nos merecimentos de Jesus. Deus não trata você segundo os teus merecimentos,
Ele trata você segundo os merecimentos daquele que morreu por você, daquele que pagou o preço e com o seu sangue comprou não só você, mas comprou toda a provisão, o melhor do destino, o melhor do que Deus poderia ter para você. Então, muitas vezes nós somos como Zacarias. E aí quando Deus vem falar com a gente não tem fé. E aí a gente fica como Zacarias, tem que ficar mudo. Porque o texto diz que ele não creu no que o anjo falou, e aí teve que ficar mudo. Por quê? Porque o que o anjo estava falando era demais para ele. Deixa eu dizer para você nessa manhã, o que Deus tem para você é demais para você. Toma cuidado para você não ficar mudo. Porque o Zacarias ficou mudo, porque creu que era demais para ele, que era impossível para ele. O que Deus tem para você é demais para você. Sabe por quê? Porque Deus não tem as coisas do teu tamanho, do tamanho da tua humanidade. Deus tem as coisas do tamanho dele para você. Se fosse assim, se Deus quisesse que você andasse pelas coisas que você próprio pode ter por você mesmo, vou dizer uma coisa, você não precisaria de Deus. Para que você precisaria de Deus? Se as coisas que Deus queria para você são coisas que você pode alcançar por você mesmo. Deus quer coisa para você que você por você mesmo não pode alcançar. Jesus alcançou com o sacrifício dele para você. Quanto você acha que custa o preço do sacrifício de Jesus? Que a Bíblia diz que com o sacrifício ele comprou todas as coisas, todas as bênçãos, todo o nosso destino, todo o propósito. Então deixa eu dizer, nós precisamos ser sacerdotes. E a história do sacerdote Zacarias nos diz que tipo de sacerdote nós não podemos ser. A gente às vezes aprende muito mais pelo negativo do que pelo positivo. Como que nós não podemos ser? Nós primeiro não podemos ser sacerdotes incrédulos. Oramos e achamos que a nossa oração nunca não passa nem do teto. E essa é uma das razões porque vivemos pedindo para o outro orar. Não é que seja errado, mas é errado quando eu não acredito na minha oração e vou buscar alguém para orar no meu lugar, porque talvez a oração dele funcione e a minha não. Deixa eu te dizer, quando Deus constituiu você como um sacerdote, porque quando você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, se Jesus é teu Salvador, você é um sacerdote. Quando Deus constituiu você como sacerdote, a ligação entre você e Deus, esse cano, digamos assim, da ligação, que estava entupido, foi desentupido. Essa ligação que estava cortada, foi arrumada. Ficou uma ligação direta entre você e Deus por meio de Jesus. Por isso que Jesus diz assim, tudo o quanto pedirdes em oração, em meu nome recebereis. Sabe o que significa tudo? É tudo. Não tem outra palavra para substituir. Não falta nada. É tudo. Não tem exceção. E vou dizer, é tão tudo que é até mais do que o tudo. Do que o teu tudo. É o tudo de Deus, que é maior do que o nosso tudo que nós queremos. Então presta atenção. A primeira lição que eu queria que a gente aprendesse aqui agora é não viver nas expectativas humanas. É a gente ter fé o suficiente, crer o suficiente que Deus está no controle e isso nos basta. E isso é o suficiente. É melhor que Ele diga como vai ser do que eu dizer como vai ser. Porque eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 2 horas na minha vida. Você sabe? Eu não consigo impedir nem que um fiozinho de cabelo da minha cabeça caia, já está enxergando aqui em cima. Se eu pudesse, eu não deixava cair. Mas eu não consigo, nem um fio de cabelo, que não vale nada. Vocês entenderam? E aí como então eu quero entrar no controle? A lição dessa manhã, nós como sacerdotes,
oferecendo, queimando incenso perante Deus, que são as nossas orações. Nós temos que nos tornar mais dependentes de Deus. Mais dependentes. Nós temos que parar de olhar nas circunstâncias. Ai, agora de fato que não dá mesmo. Porque além de tudo a minha mulher era estéril, já não pudemos fazer filho quando tinha a idade correta, agora já não dá mais mesmo. Já não dá mais mesmo. Irmãos, você tem que crer que tudo que Deus tem para você dar, acontece. Tudo que Deus tem preparado para você, acontece. Ninguém pode impedir. Amém? Então estava lá, ele com aquela baixa estima, com aqueles problemas. Então, gente, nós não podemos olhar para os problemas. Nós temos que olhar para o nosso Deus. Pare de pensar que Deus não responde às tuas orações. Talvez não esteja respondendo no teu tempo, porque quer fazer melhor para você. Porque Ele vai responder no tempo correto, em que vai fazer a tua oração muito mais do que você pediu. A resposta vai exceder. Então, olha lá. Oferecer incenso, ainda que temos problemas. Irmãos, eu quero dizer para vocês, sabe qual que é o problema que nós enfrentamos esse meio de ano, não, até um pouquinho antes do meio de ano, até o fim do ano agora, na igreja? Sabe qual que é o problema? Oração. Muitos dias nós temos aqui uma reunião da quarta-feira na oração. Muitos dias se resumiu eu, o pastor, a pastora Cláudia, mais uns 2 ou 3, que sempre vem na oração. Sabe o que acontece? A gente trata desse assunto de queimar incenso perante Deus, que é uma coisa tão sagrada e tão tremenda e tão poderosa, como se não fosse grande coisa. Seja honesto. Se eu não estivesse falando de oração agora aqui, e você nem estivesse pensando em oração, eu chegasse para você e te desse uma folha e uma caneta e dissesse assim para você, ó, escreve aqui a tua rotina dos 7 dias de semana, da hora que você acorda, da hora que você deita. Você não estava pensando em oração. Quantas vezes o teu escrito ia mostrar oração? Quantas vezes, como é que está a tua vida de oração? Irmãos, se oração não fosse importante, Deus não ia dizer para você orar. Hello! Se oração não fosse um negócio importante, Jesus não ia dizer tudo o que disse aqui no Evangelho sobre oração. Sabe o que Jesus chegou a dizer sobre oração? Ele contou a história de uma viúva que tinha uma causa para ser julgada. E tinha um juiz na cidade que era iníquo, o cara não queria saber de nada. Ele pensava que era Deus. Atendia o caso quando ele queria, quando não queria, do jeito que ele queria. E essa viúva, pobre, Jesus conta a parábola, ela ia lá e dizia, julga o meu caso, julga o meu caso, julga o meu caso. Sabe o que é isso? Jesus está falando de oração, do quanto eu tenho que orar. Eu não posso desanimar na oração, porque a oração é uma das expressões da minha fé. A oração é uma das obras da minha fé. Gente, obra de fé não é só dar coisa para as pessoas. Oração, eu diria, é a maior obra de fé que você pode fazer. E aí, Jesus disse então que essa mulher ia. Um belo dia o juiz disse assim, olha, eu não temo ninguém, não satisfaço ninguém, mas para me livrar dessa mulher, eu vou julgar o caso dela. Não que Deus seja assim, não é isso que a parábola quer dizer. Mas ele quer dizer o quanto eu tenho que ser perseverante. Porque a Bíblia diz, eu estava estudando ontem as cartas do Apocalipse, e fazendo um resumo das 7 cartas, Deus estava falando comigo. E sabe, em todas as 7 cartas lá do livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, todas elas terminam dizendo assim, o que perseverar até o fim. Todas as cartas. O que perseverar. O que perseverar. Aí vem Jesus, e vem Paulo, e vem todo mundo, e diz, ser perseverante na oração. Queime incenso quando é o teu turno de queimar incenso. Porque às vezes a gente para de sacerdotar. A gente é sacerdote sem sacerdotar. A gente não queima o nosso incenso. Sabe? Queimar incenso perante Deus é uma prioridade para a tua vida e para a minha vida. A oração é prioridade.
Deus tem falado isso comigo. A oração é prioridade. Não interessa os problemas, não interessa a tua perspectiva. Abandone a tua perspectiva das coisas. Porque não tem oração que Deus não ouça. Ele pode até não responder se for uma oração errada. Porque Ele é justo e santo. Mas não tem oração que Ele não ouça. Não tem necessidade que Ele não queira suprir. Agora veja bem. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Primeiro, que nós temos que oferecer incenso ainda com problema. Ai, gente, sabe o que é que eu como pastor aprendi? Das pessoas em geral, como pastor, o que eu aprendi? Que na hora que mais precisaria orar, aí é que desanima e não ora mesmo. Aí que dá de vez, dá de mão. Na hora que mais precisaria, aí é que desiste. Aí desiste. Aí cai em depressão, aí cai em agonia na vida, acontece tudo. Na hora que mais precisaria. Então, olha, ore ainda que com problema. É isso que nós temos que aprender para esse novo ano. Esse novo ano, tome uma decisão na nossa vida, na tua vida. Eu estou tomando na minha, esse ano que vai estar entrando. Ele vai ser um ano em que eu vou estar muito mais, eu vou queimar muito mais incenso para Deus. Muito mais. Aroma suave perante Deus. Porque a oração nos leva à dependência de Deus. À confiança em Deus. À intimidade. Irmãos, presta atenção. As pessoas que não oram, a coisa mais difícil para uma pessoa que não ora é estar junto com uma que ora. Porque quando a pessoa que vai orar e que é de oração tem intimidade com Deus, ela consegue passar tempo orando. E aí quem não é, fica impaciente. Não tem paciência. Aí você vai dizer, como é que você aprendeu isso, pastor? Um dia Deus falou comigo, eu estava orando com a Marde, que é uma mulher de oração, e lá vai a Marde, e ora, e ora, e ora que ora, e ora que ora, e eu comecei a ficar impaciente, e essa mulher não para mais de orar, e ora que ora, e ora. Aí Deus falou, tá vendo? É isso que te falta, você não tem intimidade comigo, você não consegue ficar conversando comigo, você não consegue ficar na minha presença muito tempo, é isso que te falta. Espero que a minha lição sirva para você, que essa foi minha. Agora, o que é que acontece quando você queima o teu incenso? Número 2 aí, nossos boletins, se você tem. O incenso move os anjos. Gente, foi quando ele queimou o incenso que moveu os anjos. Quando você ora, a tua oração, a oração da fé, a Bíblia diz, a oração da fé salva o enfermo, ressuscita mortos, a oração da fé cura, a oração da fé faz coisas vir à existência que não são, diz lá em Hebreus capítulo 11, que não existe a oração da fé. Mas uma das coisas que ela faz, ela move os anjos de Deus, porque os anjos de Deus, sabe qual é a função dos anjos? É trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. Essa é uma descrição bíblica da função dos anjos. A Bíblia descreve a função dos anjos dessa maneira. Os anjos estão aí para trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. E Deus tem muitos anjos. Deus, por exemplo, tem um guerreiro, toda uma elite de guerra. O nome do chefe deles é Miguel. Mas Deus tem um anjo da sua comunicação. Sabe qual que é o anjo da comunicação de Deus? Gabriel. E assim você vai, na Bíblia, se você estudar sobre os anjos, você vai achar a função deles. É tremendo. Agora então, ele estava movendo o incenso e Deus, respirando aquele incenso, e Deus falou, Gabriel, não aguento mais. Desce lá e fala com o homem. Desce lá e fala com Zacarias. Manda a notícia para ele, dá a boa nova para ele. Ele está esperando há tanto tempo, eu vou fazer acontecer agora. E aí então vem o Zacarias e ele se coloca do lado do altar e fica lá. Sabe o que Deus faz? Deus abre o olho do Zacarias para ver o anjo. Talvez ele nunca tinha visto o anjo. Deixa eu perguntar para você, você já viu um anjo? Mas você sabia que Deus tem
Deus tem separado um anjo para estar ao teu lado. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se. Acampa-se. Sabe o que é acampa-se? Acampa-se, faz um negócio lá e fica lá. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vou dizer sobre o meu anjo. Eu nunca vi ele face a face. Mas muitas vezes, quando entro, principalmente quando eu estou viajando por aí em países de muito conflito, isso aconteceu na África, em outros lugares, em que a batalha espiritual muito grande, e que eu vou pregar, muitas vezes aconteceu isso. Eu podia ver no espiritual um anjo grande se postando e ficando atrás de mim. Deus tem um anjo assinado para servir a você, mas a gente não vê. E aí então Deus manda um anjo e Deus abre o olho do Zacarias para ver. O anjo do departamento da comunicação entra em cena, vem comunicar, vem trazer a resposta. Sabe por quê? Porque até agora as respostas que o Zacarias tinha para a vida deles, sabe de onde que vinham? Daqui, da cabeça dele. Deixa eu perguntar para você nessa manhã: da onde até agora as respostas que você tem para a tua vida estão vindo? Da tua cabeça ou do trono de Deus? Da onde? Até agora, na vida do Zacarias, as respostas que ele tinha vinham da cabeça dele. E sabe o que? A Bíblia diz: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Então vem lá do trono de Deus uma palavra para ele, um anjo trazendo a palavra. E Deus abre o olho do Zacarias, e pela primeira vez, talvez ele vê o anjo. E veja só, quando Deus se comunica, o temor se apodera de nós. Versículo 11, está escrito isso aí, olha que coisa tremenda. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, onde ele estava. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Gente, quando Deus tira a gente da gente mesmo, quando Deus tira a gente da mente da gente, que começa a mostrar as coisas espirituais, um temor se apodera da gente. Zacarias talvez nunca tinha sentido aquilo antes. Um temor se apoderando. Sabe por quê? Porque o que está para acontecer é celestial, é divino. Quantas vezes o temor já se apoderou da tua vida? Quantas vezes? Mas aqui diz que um temor se apoderou dele. Quando Deus se comunica, a verdade é estabelecida. Até agora, o Zacarias vivia na verdade dele, da mente dele, dos pensamentos dele, da razão dele, das circunstâncias dele. Eu quero perguntar para você: em que verdade você tem vivido até agora? Tem vivido a tua verdade? A tua mente, como a tua mente pensa, como a tua mente funciona? Que verdade você tem vivido até agora? Qual é a verdade? Ou você tem vivido a verdade de Deus para a tua vida? Irmãos, se você não abandonar a tua verdade para a tua vida, você não tem como viver a verdade de Deus para você. Não tem como. Você não pode viver duas verdades ao mesmo tempo. Porque mesmo não existe duas verdades contraditórias. Uma tem que ser mentira. E adivinha o quê? A nossa é sempre mentira. É ilusória. É da nossa cabeça, não é real. Real é o que Deus pensa. Verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida real não é essa que se vive vinda da sua própria mente, dos teus pensamentos. Vida real é a vida de Jesus. Quando você começa a viver a vida dele, você vive realmente a vida. Verdade não é a tua verdade, não é quando você vive os teus pensamentos, aquela tua antecipação que você tem, aquelas coisas que você espera, baseado na tua própria cabeça, nas coisas. Isso não é verdade. Verdade é o que Deus fala. Então ele vem, estabelece a verdade. E qual é a verdade? Olha só que coisa interessante. Versículo 13, olha o que diz aí. E disse-lhe, porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvido.
O Zacarias deve ter feito assim. Vem um anjo e diz assim: Deus ouviu a tua oração, Zacarias. Zacarias estava pensando que não tinha ouvido, que já tinha passado do tempo, não podia ouvir mais. Por favor, mantenha o texto lá de... Não podia ouvir mais, já tinha passado do tempo. Mas o anjo lhe diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isto é, eu vim como resposta ao que você pediu. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. E tem mais, hein? Até o nome dele, Deus quer que seja especial. Vai ser João. Eu sou João. Sabe o que quer dizer João? Está pensando que eu não sei o que quer dizer meu nome? Com esse João aí, João quer dizer o amado de Deus. É esse o significado de João. O amado de Deus. E ele diz: você vai pôr esse nome, o amado de Deus, aquele que eu amei. Eu estou te dando, eu vou colocar no ventre da tua mulher, eu vou gerar de você e dela alguém que é fruto do meu amor. Não é fruto do teu amargor. João Batista não nasceu como fruto da amargura da Zacarias e da Isabel, por serem velhos, ela ser estéril. Vai ser fruto do amor de Deus. Irmãos, levanta a mão assim comigo, por favor, a mão direita, e diga assim: eu quero tudo que é fruto do amor de Deus. É isso que Deus quer dar para você. Ele não quer dar fruto da tua angústia, Ele não quer dar fruto da tua falta de fé, Ele quer dar fruto do amor. Vem, Ele diz assim: olha, você pensa que você não é amado, é? Cara, você não pode nem entender o quanto você é amado. Você é tão amado que de você vai nascer o fruto do amor de Deus. Vai nascer o amado de Deus, do tanto que Deus ama você. Então, irmãos, para de pensar que não é amado por Deus. Para de pensar que a tua vida não dá certo. Não dá certo aos olhos de quem? Teus olhos. Olhos do mundo. Aos olhos de Deus, não tem nada de errado. Talvez não chegou o teu tempo. Isso é um outro papo. Mas não continue da maneira que está. Comece a queimar incenso. Comece a queimar incenso. Veja só. Olha o que acontece. A verdade é estabelecida. Então ele diz aí: a quem darás o nome de João? Agora versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Eu estava pensando: Senhor, eu estava orando. Você pensa que eu escrevi esse negócio aqui sem oração? Deus estava falando comigo quando eu escrevi esse negocinho aqui. Estava lendo a Bíblia em oração. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com esse negócio aí? Que ele vai ter alegria. Veja o que diz aí, o versículo 14. Diz assim: em ti haverá prazer e alegria. E eu disse: Senhor, qual que é o prazer e a alegria? De ter um filho? Ele falou: não, é no relacionamento sexual. Eles já nem estão tendo relacionamento sexual, mas eu vou trazer prazer e alegria. Porque o amado de Deus não pode nascer de um negócio mecânico, de um relacionamento sexual mecânico. Deus restaurou a virilidade do Zacarias e da Isabel. Ela, além de estéril pela vida inteira, já era velho, e ele também velho. E sabe o que aconteceu? Quando foram para a cama, gente, o negócio foi bom demais. Sabe por quê? A gente às vezes não pensa nisso, porque às vezes a gente pensa que sexo é pecado. Sexo é pecado fora do casamento. No casamento, sexo é santo. E é para ser uma coisa de alegria. E aí Deus começou a falar comigo. Esse cara já tinha perdido a alegria há muito tempo. Eu disse: Senhor, estou indo para lá. Deus satisfaz os nossos desejos dentro de um plano muito maior. Deus, você tem um desejo no teu coração. Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. Mas Ele não quer satisfazer o desejo do teu coração dentro dos teus planos. Sabe por quê? Porque os teus planos são muito pequenos para conter o que Deus quer fazer. A caixinha tua
é pequenininha demais. Olha a vergonha. Olha a nossa vergonha como igreja. Essa é a caixa. Ó, que caixinha nanica. E olha, está lá no fundo. São orações que nós passamos orando. Não pode, um negócio desse não pode conter o que Deus quer fazer. Deus quer fazer muito mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós temos que entrar numa de que o negócio tem que ser diferente. Não é como nós pensamos, não é do jeito que imaginamos. Deus tem um plano de cumprir o nosso desejo, mas dentro de um plano maior que o nosso. Agora veja que coisa interessante. Veja aí, ó, versículo 13. O que queremos chega de maneira extraordinária. Versículo 13, está escrito aí. Acharam lá o 13? Disse, porém, o anjo. Disse, porém, o anjo. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel te darás um filho, a quem chamará o nome de João. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Chega de maneira extraordinária. É um anjo. Deus mandou um anjo da presença dele. Estava lá o anjo adorando Deus. Ele falou, Gabriel, dá licença um pouquinho. Desce lá na terra. Aí talvez o Gabriel tenha olhado para o Senhor, mas Senhor, a adoração aqui está tão... Não, mas você tem que falar com aquele sacerdote meu lá, que o João, o amado meu, vai nascer. Vá falar com Zacarias. Sabe por que essa palavra? Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Eu estou pregando para mim, porque Deus quer falar comigo. Mas Deus está dizendo isso porque Ele quer falar com você. Porque já chega esse negócio de viver desse jeito. Tem que dar um basta. Sabe, já chega assim, dessa oração mirradinha. Parece que está fazendo jejum de oração. Entendeu? Regime. Né? Regime de oração. Chega de maneira extraordinária. É restaurado o nosso prazer, que afetará a muitos. Versículo 14. Dá uma lidinha no versículo 14 aí. Vamos lá, Jimmy. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Irmãos, o que Deus vai fazer com você não é para ficar só no teu território, só no teu terreiro. É para atingir muitos. Sabe, você foi destinado para ser uma bênção de Deus, para muita gente. Não é para um negocinho ali, territorial, só o teu lugarzinho, o teu quintal, a tua casa. É para atingir muitos. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. Que coisa tremenda, hein? Oh, nossa geração será santa e grande perante Deus. Veja o versículo 15. Olha aí, ó. Vai lá, Jimmy. Porque ele será grande diante do Senhor. Repita comigo, grande diante do Senhor. E sabe quem Deus estava querendo fazer isso? Era Deus. Deus estava fazendo isso. Então você olha para você, eu não gosto quando isso começa a acontecer, mas quando Deus fala não tem outro jeito. Última fila desse lado, última pessoa sentada. Isso é para você. Não pense que a tua vida está sendo um grande vazio, uma grande coisa. Deus está dizendo para você que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está dizendo para você, não seja, deixa de ser profeta como Zacarias. Está dizendo para você, especialmente, chegou o tempo, corta, deixa de ser profeta como Zacarias. Para de olhar da tua própria cabeça, para de andar, olha o que Deus está fazendo. Grandes coisas, grandes coisas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já pensaram se o Zacarias, e muitos de nós fazemos exatamente isso, já pensaram se o Zacarias entra numa, sabe de uma coisa? Hoje não vou na igreja. Eu tenho que dar uma palavra lá, acender, tocar o louvor, eu tenho que botar um incenso para queimar, mas hoje eu não estou sentindo de ir na igreja. Hoje eu não estou sentindo de
acender lá o candeeiro, não estou sentindo de mexer lá nos pães, porque era o sacerdote que entrava lá, substituía os pães. Não estou sentindo de acender as velas do candelabro, de queimar um incenso. Eu estou muito triste, a minha vida, sabe? Eu acho que eu vou ficar em casa, dormindo. Você já pensou o que teria acontecido? Teria perdido a visitação do céu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Deus está falando para me dizer para você. Não perca mais a visitação do céu. Você não pode perder. Porque é a visitação do céu que muda a tua história. Deus quer mudar a tua história. Deus está trabalhando. A notícia para você é o seguinte: você não está vendo nada. Sabe por quê? Porque você só olha as coisas que o teu olho pode ver, as coisas que você pode sentir. Mas se Deus abrir os teus olhos, você vai ver o anjo do teu lado. Se Deus abrir o teu olho, você vai ver o que Deus está fazendo no céu para mandar para você. A Bíblia diz assim, Deus falando: eu é que sei que planos tenho para você. Às vezes nós fazemos os planos. A Bíblia diz, o homem faz os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Vocês estão entendendo a palavra? Aleluia, eu estou. Sabe, a nossa geração vai ser santa e grande, mas veja o versículo 16 e 17. Olha que coisa tremenda. É parte do nosso destino fazer acontecer o plano de Deus. Deus precisava de João, o amado dele, para ir na frente de Jesus, para preparar o caminho. E ele estava lá batizando, e ele dizia: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu? E ele estava lá, e era profeta. E quando João abria a boca, todo mundo tremia, porque sabia que tudo que ele dizia acontecia, porque ele só falava de Deus, da boca de Deus. E veja só, olha, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Não sei bem o que quer dizer apercebido, está parecendo mais nordestino essa tradução. Preparado, um povo preparado, apercebido. Presta atenção. Presta atenção. O que Deus está querendo fazer é que Deus quer usar o seu destino para fazer a obra que Ele tem nesse mundo. É parte, olha aqui para mim todo mundo, diga comigo, é parte do meu destino servir para o cumprimento do plano de Deus nesse mundo. Você está pensando que você veio aqui por acaso? Você está pensando que você veio aqui só porque o seu pai e sua mãe fizeram sexo e bumba, nasceu você? Sabe o que a Bíblia diz de você? Que Deus viu você antes que fosse gerado no ventre da sua mãe. E Deus tinha um plano para você antes que você fosse gerado. Você não é um fruto da casualidade. Deus não tem casualidades. Ou Deus tem controle, ou Ele não é Deus. É simples. Porque se você achar que Deus perdeu o controle e você nasceu aqui por um descuido do teu pai e da tua mãe, até nem queria, então Deus não é Deus. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com uma garotinha rica, muito rica, pai milionário, tinha 15 anos, e ela estava tentando suicídio, tinha tentado suicídio. E eu disse: por que você fez isso? Você tem tudo o que você quer, basta você abrir a boca e o seu pai te dá. E ela falou: mas eu acho que eu nasci fora da vontade do meu pai e da minha mãe. Acho que eles não me queriam. E aí eu continuei dizendo: por que você acha que eles não te queriam? Porque eu tenho a minha irmã, a maior, 3 anos de diferença. O meu pai e a minha mãe sempre bate nela, nunca bateram em mim. Eu falei: fala aí para mim, é falta de vara? Eu vou falar com a sua mãe e seu pai para resolver esse assunto. Ele disse: não, é porque eles não me amam. E eu acho que eu nasci, não estava no plano deles. Aí
Eu pensei, meu Deus, e agora? Porque isso é uma mentira do diabo, das mais difíceis de tirar da mente da gente. Eu pensei, Senhor, e agora o que eu faço? Deus disse para mim, leia o Salmo 139 para ela. Eu comecei a ler, eu disse assim, deixa eu ler tua história aqui. Abri o Salmo 139, chega em casa e faça isso. Leia a tua história. E comecei a ler. Teus olhos me viram substância ainda em forma. Antes que os meus dias existissem, todos eles foram escritos no teu livro. Você não é um acaso da natureza. Você está aqui com um propósito maior do que você. Você está aqui dentro de um propósito do plano eterno que Deus está realizando. Até então o Zacarias nunca tinha pensado nisso. Que ele estava lá para gerar o João, que ia ser o precursor de Jesus. Você já pensou que coisa tremenda? E ele vivendo aquela vidinha todinha bagunçada, emocionalmente derrubada, como diz o pessoal. Vamos terminar? E aí vem o anjo e fala para ele, e aí ele diz assim, como é que vai ser esse negócio? Já sou velho, minha mulher sempre foi estéril, nunca deu antes. Veja o versículo 18. Vamos lá, vamos terminar, versículo 18. Então Zacarias disse ao anjo, como tereis certeza disso? Ei, fala comigo, como tereis certeza disso? Cada vez que a gente fala isso para Deus, ou para o anjo de Deus, que está trazendo uma notícia de Deus, sabe o que a gente está dizendo em outras palavras? Será que você não está mentindo? Como é que eu sei que você não está mentindo? É isso. É o outro lado da questão. Como é que eu sei que isso é verdade? Como terei certeza? Tenha certeza porque eu estou dizendo, Mas como terei certeza? Pois eu sou velho, a minha mulher também está em idade avançada. Não dá mais. Tem certeza que você escutou direito? Você não estava com um problema de ouvido? A harpa não estava tocando muito alta quando Deus falou com você? O louvor lá não estava muito alto e você pegou errado o negócio? Tem certeza? Gente, Gabriel não entende a mensagem errada. Nunca dá mensagem errada. Os anjos de Deus não entendem mensagem errada. Então ele diz, como terei certeza? Vai para frente. É preciso fé. Sabe o que é fé? Fé é quando você começa a andar nas possibilidades de Deus. Levanta a sua mão assim, diga assim, Senhor, eu quero ser, diga aí, homem ou mulher, homem de fé, porque de agora em diante, eu quero andar nas tuas possibilidades. E isso aqui é fé. Se você não sabia qual a definição de fé, eu dei uma para você agora. Fé é você andar nas possibilidades de Deus. Falta de fé é você andar nas tuas. Aí, você não precisa ter fé para andar nas tuas. Mas quando você começa a andar nas de Deus, então você tem que pensar fora das tuas possibilidades. Fé é receber as boas novas e não pensar nas tuas possibilidades. Foi o que o Zacarias fez. O anjo deu a boa nova, a verdade para ele, e ele disse, não vai dar, porque Deus vai falhar em mim. Gente, será que Deus vai falhar em você? Ah, não, Senhor, mas eu... Hello? Será que Deus é Deus ou você é Deus? A gente pensa que Deus está falhando nas nossas impossibilidades. Gente, isso é falta de fé. Fé é andar nas possibilidades de Deus, não nas minhas. Vamos para frente. As boas novas requerem um enviado que assista diante do trono de Deus. Aí estava ele. O versículo 19 nos diz isso. Fui enviado. Boas novas são a fala de Deus e a entrega da bênção. Sabe? Olha aqui para mim, todo mundo. Deus quer falar com você. Não faça assim. Sabe? Você já viu aquelas pessoas que têm baixa estima? Você já viu como é que uma pessoa que tem baixa estima faz quando você vai conversar com ela? Olha para o sapato. Eu tenho um discípulo que é um tremendo pregador, pastor da nossa igreja em Goianésia. Eu conheci ele, caído, eu evangelizei ele em Goianésia, caído na sarjeta. O nome dele é Pastor Bosco. Caído na sarjeta. Ele era bêbado mais conhecido da cidade. A mulher tinha abandonado ele. Ele tinha tanta baixa estima que ele falava com você assim.
olhando no sapato dele. Era assim. Hoje ele é um pregador dos bons, pastor da igreja. Como é que Deus faz isso? Faz isso quando a gente começa a aceitar o que Deus está dizendo para a gente, quando começa a receber as boas novas, quando você começa a crer que o que Deus está dizendo é para você. Porque eu estou pregando isso aqui, mas eu sei que às vezes lá no fundo do nosso pensamento, lá atrás, está dizendo, isso talvez seja lá, o pastor Paulo, lá para alguém, não para mim. Hello? Para de andar nas possibilidades tuas, começa a andar nas de Deus. É isso que tem que fazer, só isso, ok? Então, tem que receber a fala, a entrega. A falta de incredulidade. Que falta de incredulidade. Está amarrado o nome de Jesus. A incredulidade nos impede de expressarmos nossa bênção. Sabe o que acontece? As boas novas requerem o enviado de Deus, disse aí já, impede de fazermos saber o que Deus fez conosco no tempo que a gente estava na frente dele. Sabe, a incredulidade deixou ele mudo. E aí o povo disse, tem alguma coisa, um monte de gente aqui fora do tabernáculo, esse que disse a Bíblia, orando, e ele lá dentro. E ele começa a demorar, e demora mais do que deve. E aí o povo disse, tem coisa acontecendo lá. E é coisa de Deus. E ele está tendo uma visão. E o povo disse, a gente vai ouvir essa visão, vai ser tremendo quando ele sair de lá. E o homem sai de lá e adivinha, não consegue falar, está mudo. É isso que a incredulidade faz. Sabe por quê? Porque o que a fé faz é você confessar a palavra que Deus tem para você. Você precisa confessar a palavra que Deus tem para você. Confessar. Você pode começar confessando uma palavra pequena, mas você tem que confessar a palavra que Deus tem para você. Sabe qual que é uma palavra que Deus tem para você? Está escrito na Bíblia. Eu não tenho como errar se eu disser isso para você, porque está escrito na Bíblia. Foi o Espírito Santo que escreveu, que você veio nesse mundo para ser filho amado. Sabia que você pode confessar essa palavra sem erro? Sabia que você pode dizer, eu sou filho amado de Deus? Você pode confessar isso sem erro. Sabe qual outra palavra que está escrito para aqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito? É que em tudo somos mais que vencedores. Vocês entenderam? Você pode confessar essa palavra, porque isso é que é fé. Incredulidade é ficar mudo, é não conseguir dizer o que Deus está dizendo a teu respeito. Sai de lá. O Zacarias estava mudo, todo mundo esperando para saber a novidade, conseguia fazer um gesto. Em nome de Jesus, tem que parar a sua mudez. Você tem que ser curado da sua mudez. Porque as pessoas têm que começar a saber o que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus te colocou aqui para isso. Deus quer mostrar para todo mundo como Ele é bom, o que Ele está fazendo na sua vida. Então você tem que começar a confessar a palavra que você recebeu de Deus. O Zacarias não conseguia confessar a palavra por causa da incredulidade. Porque a fé é confessar a palavra que Deus te disse. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Está escrito na Bíblia. Então confessar a palavra. Você vai sair daqui com uma imagem diferente hoje, né? Das coisas. Você vai sair daqui falando coisas diferentes hoje. Procura uma dessas palavras que você já recebeu de Deus. Comece a confessar a palavra. Se você acha que não recebeu nenhuma, deixa eu te dizer, tem um livro aqui cheio de palavras. Todas as vezes que fala de maneira geral, aqui na Bíblia, inclui você. Tem coisa aqui que é só para o Pedro, que é só para o João. Não pega essas não, essa era deles. Mas tem coisas aqui que é geral, que inclui você. Todas as vezes que a Bíblia disser assim, desculpa, irmãos, eu queria ter terminado esse negócio, mas é Deus que está falando com você. Então, é o seu melhor interesse escutar isso. Escute, ok? Escute, veja aqui que eu vou dizer para você.
Veja aqui uma palavra falada para você. Como é que você sabe qual é a palavra falada para você na Bíblia? Veja isso, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Se o Paulo estivesse falando, foi ele que escreveu isso aqui, pelo Espírito Santo, dele, estaria dizendo, me tem abençoado. Mas quando diz nós, toda vez que aparecer nós na Bíblia, é com você. Então você pode dizer assim, eu confesso que o Pai tem me abençoado em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção. E garanto que você veio aqui chorando por uma bênçãozinha, talvez alguma coisinha que você está precisando. Você já foi abençoado com toda sorte. Isso é teu, você tem que confessar essa palavra. Você tem que pegar essa palavra. É a fé que faz ela acontecer. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Deus tinha um propósito para mim, para você também. É assim que você faz. Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu a palavra que saiu da minha boca? Ela é de Deus para você. Presta atenção. A incredulidade não vai deixar você compartilhar. Impede outros de serem abençoados com a tua bênção. Não consegue expressar de maneira digna a glória de Deus. Somos obrigados a servir a Deus em silêncio. Sabe como é que o sacerdote ficou? Até que o João nascesse. Quanto tempo demora mesmo? Vocês que são bons de nascimento aí? Pelo menos 9 meses. Se não nascer antes. Pelo menos, pode nascer com 8, 7. O João nasceu normal, 9. Pelo menos 9 meses ele foi um sacerdote mudo. E o João crescendo na barriga da Isabel. E ele não podia dizer nada por causa da incredulidade. Ele não podia dizer nada. Ele não tinha como comunicar nada. E aí o filho nasce. E sabe o que acontece? Começa uma confusão por causa do nome. E que nome vamos dar? Vamos dar o nome do pai, Zacarias. Quase que o menino me ganha o nome errado. Aí, não, vamos perguntar para o pai que nome vamos dar. Aí o pai disse, escreveu numa tabuinha lá, João, que não podia nem dizer o nome do filho que Deus tinha abençoado, por causa da incredulidade. Então não deixe a incredulidade levar o que é teu. Não deixe a incredulidade parar a bênção que é tua. Gente, desfruta. Qual é a maior alegria de um pai? É poder falar para todo mundo que o seu filho está vindo, que já está com 5 meses, que já está com 7 meses, que vai nascer. Toda a preparação. Não deixe a incredulidade tirar isso de você, em nome de Jesus. Vamos terminar. E a última coisa, versículo 24 e 25. A nossa incredulidade produz um espírito de ocultar a graça de Deus. Veja só. Veja de onde vem a história. Versículo 24 e 25. Olha lá. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses ocultou. A mulher era estéril, viveu a vida inteira querendo ver uma barriguinha e esperando que os outros olhassem na barriguinha dela crescendo. Porque tudo que ela queria era um filho. Aí o filho vem, o que ela faz? 5 meses ela oculta. Da onde veio esse espírito? Veio lá do marido dela. Espírito de incredulidade. Ocultar as coisas. E ela disse assim, assim fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu pobre diante dos homens. Deus estava acabando com ela. Qual seria, para uma mulher que era considerada amaldiçoada, irmãos, qual seria? A cultura não era igual hoje em dia aqui, né? Que a mulherada barriguda vai fazer foto com a barrigão assim, de fora nada, né? Mas se a Isabel quisesse ir à forra, quisesse mostrar que ela não era amaldiçoada, ela devia andar com a barriga assim de fora, dizendo, olha aqui. Isso seria uma maravilha. Porque esse era o testemunho do Deus que ela tinha. Que tinha um propósito para a vida dela. E que ela não era amaldiçoada.
Ela não era qualquer uma. Ela era a mulher de Deus, que Deus tinha posto nesse mundo com um propósito maior do que de muita gente que talvez julgou ela e condenou e acusou. Amados, eu termino dizendo, nós temos que matar esse espírito de ocultar a graça de Deus. Temos que matar esse espírito. Matar esse espírito de ocultar a graça de Deus. O que você está pensando de você mesmo? Você está pensando que é pouca coisa Jesus ter morrido por você, e você ter recebido a Jesus no teu coração, e você ter nascido de novo, e você sabe o que é isso? Você já pensou quanta gente não sabe isso? Nunca ouviu isso? Está num país religioso, mas não sabe disso. Nunca ouviu o quanto Jesus ama, que Jesus morreu por você. Tem gente que não viu pessoalmente isso. Está na hora de a gente quebrar esse espírito. Vamos fazer isso? Fique em pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Fique em pé no nome de Jesus. Nós vamos quebrar esse espírito de ocultar a graça de Deus. Amém? Levante as duas mãos assim, faça assim. E diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu quebro na minha vida todo espírito de baixa estima, todo espírito de que Deus não ouve a minha oração, todo espírito de que eu sou amaldiçoado, todo espírito de que eu não sou importante, porque, Senhor, a tua verdade é que eu sou abençoado, que tu ouves a minha oração e responde de uma maneira melhor do que o que eu pedi. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aumentar a minha fé. Senhor, nesse ano, eu vou confessar a palavra que o Senhor tem para mim. Eu vou declarar o teu propósito para a minha vida. Eu vou declarar quem eu sou em ti. E eu vou declarar as coisas que eu tenho em ti. Senhor, eu também quebro, em nome de Jesus, o espírito de esconder a graça, de esconder minhas bênçãos. Senhor, não vou ocultar o que o Senhor tem feito em mim, e por mim, e para mim, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Hey!